Bom dia a todos. Na forma regimental e sob a proteção de Deus, para aberta esta sessão do Pleno do Tribunal de Justiça, discussão e aprovação das atas das sessões anteriores, sessões do dias 11 e 18 de março, 20 e 24 de abril. Em discussão, todos aprovam? Aprovo, senhor. Bem, a sessão. Aprovo. Então, estão aprovadas as atas. Julgamentos. Processo judicial eletrônico. Pela pauta, tem primeiro da pauta é o mandado de injunção da relatoria do desembargador Vigílio Macedo Júnior. Em sustentação oral, doutor Vitor, bom dia, seja bem-vindo. Prazer. Bom dia, desembargador. Prazer é todo meu. Igualmente. Em doutor Vitor, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, tem coisa que precisa, né? Por favor, desembargador. Então, Vossa Excelência está com a palavra e dispõe de até 15 minutos na forma regimental. Muito obrigado. Eu queria dar, primeiramente, bom dia a todos os desembargadores da Vossa Excelência que estão aqui hoje. Queria dar bom dia também aos servidores que nos acompanham. Bom dia também aos meus colegas advogados que possam estar assistindo. Bom dia também a todos os ouvintes que estão no YouTube, no canal do Tribunal de Justiça escutando, e especialmente aos meus pais que já estão com certeza me vendo também, me assistindo hoje, por se tratar de uma causa onde eu tenho um apreço um pouco maior. Essa causa, ela é, na verdade, a impetrante desse mandado de injunção é a pessoa da minha tia, e por isso eu tenho um carinho especial por essa causa. Vossas Excelências me escutam? Só para confirmar. Entendo, perfeitamente. Pronto. Eu vou bater numa matéria que provavelmente Vossas Excelências já estejam acostumados a escutar e que nesses longos dos anos vem sendo debatida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E é o fato dos ex-bandernes, dos ex-servidores públicos do extinto Banderne. A impetrante, é importante começar a debater isso, por mais que já seja um fato batido ou uma matéria bastante discutida. No ano em que eu me formei como advogado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde até o desembargador Vigílio é cátedra do meu querido curso de Direito da UFRN, eu fui procurado pela minha tia, que é a impetrante, questionado sobre se era correto ela, como servidora pública, receber um salário mínimo há mais de 27 anos. E isso me chamou a atenção de maneira de que eu me dispus a pesquisar, a entender o que era a situação jurídica dos ex-servidores do Banderne. Então, eu promovi algumas pesquisas iniciais e vi que alguns colegas advogados já haviam proposto algumas ações judiciais para debater a matéria perante o Poder Judiciário Estadual. E vi que havia alguns erros, havia algumas incongruências. Eu cheguei a observar algumas ações ordinárias que discutiam transmutação de cargo e que sabia que isso era errado e inconstitucional. Então, me debrucei sobre a matéria, estudei sobre a matéria e vi que o mandado de injunção ainda não havia sido intentado, que havia uma lei estadual requerendo uma edição específica para um quadro suplementar desses servidores públicos em atuação do extinto Banderne. Então, eu queria fazer uma pequena digressão histórica para Vossas Excelências, para a gente ter um panorama histórico do que vem acontecendo com esses servidores, e são centenas de pessoas que se encontram hoje no limbo jurídico. São pessoas que possuem um salário congelado há mais de 20 anos. Então, é uma situação de injustiça muito gritante, muito periclitante, que é necessário a gente analisar. Márcio, eu continuo sendo ouvido? Houve uma pequena instabilidade, eu perdi as imagens. Estão ouvindo bem, doutor. Perfeito, Márcio. Em 1982, a impetrante ela adentrou no Banderne, o extinto Banco do Rio Grande do Norte, como auxiliar escrituário. Em 1989, a impetrante foi promovida, sofreu uma promoção horizontal para assistente bancária B. Como todos sabem, em 1990, o Banderne foi extinto.
E o que é que se fez com essas pessoas, esses servidores públicos que estavam em atuação no Banderg? Foi editada a Lei Estadual 6.045 em 1990. E o que é que essa lei falava? Ela dava a opção desses servidores do extinto Banderg de continuarem como servidores públicos em outras secretarias, em outros cargos do Estado, ou optarem por a rescisão contratual do seu trabalho. Então, muitos servidores continuaram atuando em outras secretarias do Estado após a extinção do Banderg. Em 1992, houve a absorção desses servidores, certo? Pelo decreto 11.407, no quadro geral do Serviço Público Estadual do Rio Grande do Norte. Em 1994, houve a edição da Lei Complementar Estadual 122, que instituiu para esses ex-servidores do Banderg um regime jurídico único, assim como prevê a Constituição em seu artigo 39. Em 2002, ou seja, 10 anos depois dessa instituição desse regime único, houve a autorização do chefe do executivo, do governador, para uma criação de um quadro específico para essas pessoas. Seria um quadro específico só para servidores do Instituto Banderg. Ainda em 2002, houve o decreto 16.250, que criou um cargo suplementar, mas não instituiu o plano de cargos e carreiras que essas pessoas precisavam. Ou seja, essas pessoas, a partir de 2002, foram consideradas servidoras públicas do Estado do Rio Grande do Norte por um quadro suplementar. Em 2010, ou seja, 8 anos após esse quadro suplementar ser criado, pela LCE 432, houve a normatização do plano de cargos e salários dos servidores estaduais. Só que o que acontece? Os ex-servidores do Banderg não foram abarcados por essa lei. Haviam algumas previsões que lhe faziam jus, mas não houve uma criação de um plano de cargos e salário. O artigo 3º, inciso 2, a linha C, da LCE 432, de 2010, ela ratificava, a previsão dos ex-Bandergs num quadro suplementar. Só que ela não criava esse quadro suplementar. No seu artigo 30, já veio uma previsão que seria o próprio artigo que é objeto desse mandado de injunção, a omissão legislativa prevista nesse artigo, previa que caberia à Secretaria de Administração e Recursos Humanos a edição de uma lei específica para a criação do plano de cargos e salários dessas pessoas. Então, o artigo 30 da LCE 432 de 2010 previa uma ordem legislativa para que a própria CEAR editasse uma lei de plano de cargos e salário para essas pessoas. Bom, isso até hoje não foi feito. Infelizmente, não foi feito, e isso motivou o próprio mandado de injunção em tela. O que acontece? Diante dessa omissão da CEAR, dessa criação dessa lei, algumas secretarias e alguns gabinetes do próprio serviço público estadual começaram a editar leis próprias para as pessoas que haviam sido absorvidas por esses gabinetes, por essas secretarias, os ex-servidores Banderg. Um exemplo seria a Lei Estadual 9.341 de 2010, da Secretaria de Tributação, onde foi instituído um plano de cargos e salário, certo? Prevendo todos os cargos de ex-servidores Banderg, e que a menor remuneração dessas pessoas é no valor de R$3.000. E em 2010 ainda também houve a Lei Complementar 433, que fez o plano de cargos e salários dos ex-Bandergs no Gabinete Civil. E, novamente, houve uma discrepância de valores de salários para essas pessoas que começaram a trabalhar lá. E qual o problema disso? Algumas pessoas não estão nessa secretaria. Alguns servidores públicos do Instituto Banderg não estão nessas secretarias que possuem lei. Então, são pessoas congeladas no tempo, excelências. São pessoas que estão no limbo jurídico. São pessoas que há mais de 20 anos recebem um salário mínimo e não gozam do seu direito constitucional de um plano de cargos e salários. O que acontece? A Impetrante, ela trabalha nas setas. E as setas não possuem essa lei. Então, apesar de existir uma obrigação do Executivo Estadual, da Secretaria de Recursos Humanos e Administração criar uma lei, ela não foi criada. Então, isso está prejudicando, inclusive, uma isonomia entre os próprios pessoas de mesmo cargo
que exerciam o mesmo cargo no extinto Banderni e que hoje até mesmo exercem cargos similares. Mas existem pessoas que ganham um salário mínimo e pessoas que ganham R$3.000 ou R$4.000, chegando até no gabinete civil. Qual é a discussão do mandado de injunção? Eu fiz esse mandado de injunção justamente pela omissão da lei, da omissão legislativa prevista no artigo 30 da 432, e também na obrigação constitucional do artigo 39 da Constituição, do artigo 39 da Constituição, que diz que é direito de todo servidor público possuir um plano de cargo-salário e um regime jurídico único. O que acontece? Em 2015, houve uma ação ordinária em âmbito estadual, um ex-servidor do Banderni solicitando uma transmutação de seu cargo. Algo pacificamente inconstitucional. O que é que ele pedia? Ele era assistente bancário, assim como a impetrante, e requereu nessa ação a transmutação para o cargo de assistente de inspeção, que seria um cargo da Secretaria de Tributação. E isso, evidentemente, inconstitucional, pacificamente. Essa ação ela chegou em um recurso extraordinário no STF em 2015. Em setembro de 2015 foi julgado esse recurso extraordinário, decretando a inconstitucionalidade da Lei Estadual 6.045 de 1990 e do Decreto 11.407 de 92. Então foi considerado inconstitucional a lei estadual e o decreto que absorvia os servidores do Banderni, os ex-servidores do Banderni. Qual a problemática envolvendo essa inconstitucionalidade nesse recurso especial? Centenas de pessoas, excelências, ficaram novamente sem ter uma regra para os seus cargos. Centenas de pessoas no limbo, um limbo jurídico que precisa ser solucionado pelo Tribunal de Justiça. Bom, em 2019, ano passado, houve o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que muito beneficiou essas pessoas, bem mais recente do que a decisão de 2015, do recurso extraordinário e em regime de repercussão geral, por se tratar de ação direta de inconstitucionalidade. A ação 4.143 do Mato Grosso do Sul. É uma ação direta de inconstitucionalidade que trata de uma situação análoga à qual está vivendo os ex-servidores do extinto Banderni. No Mato Grosso do Sul, alguns selitistas anteriores à Constituição Federal, que trabalhavam no Mato Grosso, para o Estado, como servidores selitistas, anteriormente à Constituição Federal, foram inclusos num quadro suplementar do Estado, através de uma lei complementar. Uma situação parecidíssima e análoga com a qual a gente está enfrentando nesse momento. E em agosto de 2019, o STF julgou essa ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que realmente inclusão em quadro suplementar sem concurso público após a Constituição seria inconstitucional. Porém, excelências, o relator e o voto por unanimidade e acompanhando o relator, o ministro Luiz Barroso, que é uma pessoa, é um ministro absolutamente humanitário, humanista, ele previu que, apesar de inconstitucional essa inclusão desses servidores num quadro suplementar estadual, haveria de existir uma modulação de efeitos. Então, o ministro relator declarou a inconstitucionalidade da lei, mas fez uma modulação de efeitos para o efeito ex nunc. Ou seja, já existiam centenas de servidores no Mato Grosso do Sul trabalhando há vários anos, há mais de 20 anos trabalhando. Essas pessoas elas não poderiam ser deixadas, não poderiam serem desconsideradas. Esse trabalho de décadas não poderia ser desconsiderado. Então, o ministro relator informou que os efeitos seriam ex nunc. A partir daquela decisão, a lei continuaria válida e exigível, mas a partir daquela decisão, ela geraria seus efeitos, que foi uma modulação que não foi feita no recurso extraordinário 821/141 do Rio Grande do Norte. Doutor Vitor, só lembrando, Vossa Excelência tem 2 minutos para concluir a sustentação. Perfeito, Excelência, estou concluindo. Ok. Então, essa nova ADI de 2019, ela permitiu uma modulação de efeitos. E eu venho, perante Vossas Excelências, requerer que o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte
faça uma modulação de efeito, sim, para conceder a ordem injuncional requerida para criação da lei, para obrigar o Executivo a criar a lei que está prevista no artigo 30 da 432. Vale lembrar que a 432 não foi considerada inconstitucional, assim como a lei, a LCE 122, que instituiu o regime jurídico, também não foi considerada inconstitucional. Então, são leis vigentes, e o mandado de injunção, ele visa justamente isso, que vossas excelências, através do pleno, julguem pelo provimento do mandado de injunção para obrigar o Poder Executivo, através da SEAR, da Secretaria de Recursos Humanos, a editar um plano de cargos e salários para os ex-servidores do Banderni, que hoje são servidores públicos lotados em diversas secretarias do Estado. Eu peço isso por motivo de justiça, porque são pessoas que precisam disso, são pessoas que estão com seus salários congelados há muitos anos, e vossas excelências, como servidores públicos estaduais, entendem o que eu estou falando. O mandado de injunção, ele tem como base essa omissão legislativa, repito, e também o próprio artigo 39 da Constituição, que diz que todo servidor público deve gozar de plano de cargos e salário. Essas pessoas, elas não podem ser deixadas de lado. São pessoas que, inclusive, já faleceram esperando isso. Existem pessoas que estão há décadas esperando isso, e esse é o momento do Tribunal de Justiça se posicionar, modular os efeitos do recurso extraordinário e obrigar o Poder Executivo a editar uma lei que beneficie essas pessoas. Diante de tudo que foi exposto, eu concluo minha sustentação oral e agradeço demais a oportunidade de falar. Obrigado, doutor Vitor. Com a palavra, o desembargador Virgílio Macedo. Palavra ao relator. Desembargador João, meu voto está em conta disponibilizado e eu leio a emenda para... Vossa Excelência está desprovendo o agravo interno, não é isso? Exatamente. É esse o voto. Pelo placar do processo judicial eletrônico, tem 12 colegas que já acompanharam Vossa Excelência. Então, está proclamado, aqui no caso, a unanimidade, nos termos do voto do relator, conhecendo e desprovendo o agravo interno. Dando continuidade, o 2 da pauta eletrônica, a revisão criminal, a relatoria do desembargador Lermando Mota. Bom dia, presidente. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Pode ser. Então, Vossa Excelência está com a palavra na forma regimental de 15 minutos. Obrigado. Quero cumprimentar aqui o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador, doutor João Rebouça, o desembargador relator Lermando Mota, a quem cumprimento os demais desembargadores presentes nessa audiência em que será julgado a revisão criminal de Ana Patrícia. Excelência, o ponto forte dessa revisão, vou tocar logo o ponto forte dessa revisão, primeiramente sobre a condenação. A condenação a 14 anos, vindo de 2 beijos. 2 beijos que não foi dado em ambiente fechado, foi na rua, passado ali, brincando, deram aquele cheiro, né? E veio uma condenação de 14 anos. Após muito tempo desse acontecido, do fato, a suposta vítima, a Evile Lorena, vai ao cartório e faz um documento dizendo que tudo foi forjado por sua mãe. E esse documento foi que ensejou justamente o pedido de revisão criminal. Por quê? Porque no seu artigo 621, inciso 2, diz o seguinte: quando a sentença condenatória se fundar em depoimento, exame ou documento comprovadamente falso. Então, o que se alega aqui é que o depoimento da época que sustentou a condenação foi justamente da vítima e da mãe que queria a condenação.
induziu para que ela falasse aqui. E o inciso terceiro, quando após a sentença se descobrir nova prova de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Aqui o que a gente viu foi que veio uma prova à tona, e essa prova é cabal. Não foi feito pela condenada ou por seus advogados, foi a própria pessoa que se dirigiu ao cartório, fez e entregou em mãos. Um ponto interessante é que eu vejo que 2 beijos, né, levaram à condenação, e para mim são beijos lascivos, até mesmo no entendimento do ministro Marcos Aurélio, quando foi relator de um HC, ele diz o seguinte: que votou por deferir a ordem a conduta em questão, o beijo lascivo, não se equipara àquela em que há penetração ou contato direto com a genitália da vítima, situação em que o constrangimento é maior, a submissão à vontade do agressor é total e a violência deixa marcas físicas e psicológicas internas. O que nada disso aconteceu. Dentro dos autos não tem dizendo que houve agressão física, nem que ela ficou com problema psicológico. Tem um laudo, pelo contrário, tem um laudo que diz que não houve penetração. E simplesmente foi constatado, simplesmente aqueles 2 cheiros que foi dado. E que a própria não se omite da verdade. Não se omitiu, não, ela contou a verdade. O que eu acho é que a pena é muito alta, simplesmente por 2 cheiros. Então eu quero que a Corte Maior de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte reconheça e dê provimento a essa revisão criminal, né? E que absolva a recorrente ou que venha a diminuir a pena ou a substituição da pena. Já que não houve essa agressão física, não houve essa agressão moral, não teve problema, né? O próprio entendimento do grande ministro do STF admite, privilegiando aí, no caso, o princípio da proporcionalidade. Aí afasta-se a punição mais severa, que é a pena de estupro de vulnerável, alguém que pratica conduta muito mais branda, que é o beijo lascivo, em relação à conjunção carnal, ou outro ato libidinoso. Então é isso que eu quero que essa corte, a sensatez, ela vem desempenhando justamente nesses casos de estupro de vulnerável, reconheça e dê provimento para que absolva Ana Patrícia de Souza. Satisfeito. Obrigado. Senhor presidente. Pois não, doutor Cláudio. No encaminhamento da votação, naturalmente que o relator primeiro tem a palavra, na sequência eu gostaria de pedir a palavra. Está com a palavra o desembargador Lermana. Pois não, excelência. O voto está lançado e está aí. A emenda diz o seguinte: revisão criminal, crime de estupro de vulnerável, suposta retratação da vítima, preliminar de não conhecimento da ação por ausência de prova pré-constituída, suscitada de ofício pelo relator, termos de declaração prestados extrajudicialmente pela vítima, imprestabilidade para subsidiar revisão criminal, necessidade de prévia justificação judicial, prova que deve ser submetida ao contraditório, não conhecimento da revisão criminal por ausência de prova pré-constituída. Senhor presidente, senhor relator, eu examinei atentamente este processo e também, não apenas a revisão, mas o processo originário, e eu ouso, mais uma vez, a divergir de Vossa Excelência. Primeiramente, me chamou a atenção de uma pena tão exacerbada relativamente a estupro de vulnerável.
A gente sabe que esse novo Instituto do Direito Penal, ele está sendo sociabilizado, vivenciado agora, ultimamente, no direito brasileiro. E eu vejo que há vários subtipos, digamos assim, de estupro de vulnerável, e fui examinar exatamente a instrução. Primeiramente, a instrução foi muito acelerada e acho até, de certa forma, preconceituosa, porque a acusada, ela é tida como homossexual, embora seja mãe, e ela teve realmente algum momento de lascívia com a garota de 11 ou 12 anos, durou alguns meses essa amizade. Mas lá para as tantas me chamou a atenção que a acusada não manipulou os órgãos genitais dela, nem os seios da mocinha já da puberdade, e o que houve realmente foram 2 ou 3 beijos e uma amizade em que perdurou essa relação contra a vontade da mãe, e achei a pena extremamente exagerada. Não sei se realmente houve estupro, porque não houve nenhuma prova na instrução, na breve instrução, sem assistência, sem nada, enfim. De uma juíza muito eficiente, uma juíza rigorosa, uma excelente magistrada lá em Açu, e eu me deitei aqui nesse retiro de quarentena muito atentamente sobre essas provas. Eu tenho absolutamente repetido que não se trata absolutamente de revisão de prova, mas sim de reexame do processo em que houve uma condenação, me parece que muito exasperada, de 14 anos. E aí, como na minha cabeça eu ficar tranquilo, feliz com a pena de 14 anos apenas para esses fatos que foram bem relatados pelo advogado agora da tribuna virtual, e eu realmente não vejo motivo para uma condenação penal. Acho até que poderia aí ser aventado um erro de tipo, mas como esse novo tipo, estupro de vulnerável, é um tipo que cabe tudo, desde um estupro mesmo, verdadeiro, uma conjunção carnal violenta, até um beijo, uma amizade, em que se revelava aí, de forma espiritual, alguma relação de desejo, de amor, enfim. Mas não vejo como possa prosperar a máxima vênia essa condenação por esse fato somente, em que a própria mocinha depois veio aí, me parece de forma espontânea, segundo consta formalmente, esclarecer melhor, já que havia, durante a instrução, uma presença muito marcante, muito rigorosa da mãe da pretensa vítima. Então, eu vou concluir meu voto pela procedência da revisão, absolvendo a acusada. É um processo muito interessante de se verificar em todos os seus detalhes o processo originário, e eu venho ao relator para divergir, julgando procedente a revisão e absolvendo a acusada. Doutor Lermano, quer fazer uso da palavra, alguma coisa? Não, Excelência. Eu considero, são plenamente respeitáveis as considerações do voto do digno desembargador Cláudio Santos. No entanto, em sede de revisão criminal, não é? Poderia até se pensar, mas em sede de revisão criminal, o voto é esse, com todas as vênias. Presidente, pela ordem. Pois não. Eu gostaria de, diante dessa colocação feita pelo deputado Cláudio, realmente interessante,
esse crime no dia de hoje, muito moderno, tudo é estupro de vulnerável, e essa relação bem colocada por ele entre mulheres, na verdade, Ana Patrícia menor, que faz com que eu possa refletir mais. Então, em razão disso, eu gostaria, senhor presidente, revendo meu voto, que Excelência acompanha a divergência, desembargador Saraiva? não, eu peço vista, senhor presidente. Está com vista. Ok. Então, após o voto do relator e a divergência do desembargador Cláudio, pediu vista o desembargador Saraiva Sobrinho, de mais aguarda o voto de vista. Não é isso? Então, está feito o registro. Vamos dando continuidade aqui ao julgamento. Próximo, embargo infringentes e de nulidade, da relatoria da desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Está em mesa, desembargadora Zeneide? É mesmo, senhor presidente. Tem quórum mínimo, né, Márcio? Quórum mínimo, temos 5 desembargadores que afirmaram suspensão e impedimento. Nós temos ainda quórum com os que estão presentes. Márcio, a verba de suspensão, não foi, Márcio? Isso, excelência. Está registrado já a suspensão. Excelência, dispensa a leitura do relatório? Agora. Então, Vossa Excelência está com a palavra, a forma regimental, 15 minutos. Está com a palavra, doutor Felipe. Senhor presidente, inicialmente quero cumprimentar a todos, quero dar um depoimento aqui como advogado militante que sou e digo que nessa quarentena, pelo menos aos olhos do meu escritório, tem se produzido no judiciário muito mais do que em tempos normais. Que estamos sentindo aqui e isso nos deixa muito felizes com o trabalho que está sendo desenvolvido nessa pandemia pelos juízes, servidores e pelos desembargadores. Eu peço ao tribunal o provimento dos embargos infringentes para que se repare uma injustiça notória e trago como fundamento o voto vencido na apelação criminal do desembargador Cornélio, em que ele entendeu haver atipicidade da conduta por parte de Sônia Abrantes. O que Sônia Abrantes fez? Ela exercia um cargo temporário de defensora pública no estado do Rio Grande do Norte, no hiato entre a existência do concurso e a implantação da Defensoria Pública em si, e ela contratou o escritório de advocacia do doutor Lavoisier Nunes de Castro, que tinha uma filha que era assessora no gabinete do desembargador Rafael Bodeiro. Então, a doutora Sônia fez essa contratação, pagou pelo serviço, que foi o ajuizamento do mandado de segurança. O mandado de segurança foi impetrado, embora não tenha tido sucesso, mas o trabalho do advogado foi realizado. E o juiz de primeira instância e a maioria da Câmara Criminal, no momento do julgamento, entendeu que este pagamento não teria sido a título de honorários, mas a título de remunerar um suposto tráfico de influência que poderia ser feito pela doutora Ana Lígia em razão de ser assessora do desembargador Rafael Bodeiro. A defesa vem insistindo na tese do crime possível desde o começo, porque as datas do pagamento e as datas do ajuizamento do mandado de segurança não coincidem com o momento em que a denúncia diz que houve o crime. E mais, quando se defende a tese do crime possível, é porque a prestação de serviço contratada, ela foi realizada. Eu entro no escritório de advocacia, contrato um advogado. Aí o advogado diz, olha, o pagamento dos honorários vai ser na conta da minha filha. E assim foi feito. Ela fez o pagamento na forma que o advogado indicou. E esse pagamento, na sentença, foi considerado como prova de corrupção ativa, como se não tivesse havido a contratação do serviço, e um serviço jurídico que foi prestado. Cópia do mandado de segurança, tramitação, está tudo dentro do.
E, no momento do julgamento, o que fez o desembargador Cornélio? Entendeu a existência de delito putativo, que se dá quando o agente imagina que a conduta por ele praticada constitui crime, mas, em verdade, constitui conduta típica. E é isso que a defesa vem explorando e pedindo, que o tribunal analise a atipicidade da conduta. E esta atipicidade está muito bem fundamentada no voto do desembargador Cornélio, que todos de Vossas Excelências devem ter tido já acesso, porque esse voto é o fundamento único e exclusivo dos embargos vigentes. Então, eu não vou cansar o tribunal repetindo os fundamentos do voto, porque ele envereda por uma conduta justa de atipicidade. E, na linha do voto do desembargador Cornélio, eu peço o provimento dos embargos para que a doutora Sônia Brandt seja absolvida dessa acusação penal injusta que lhe foi imputada. Obrigado, doutor Felipe. Com a palavra a relatora, a desembargadora Maria Zeneide. Bom dia, senhor presidente. Agradecendo aí a tese do nosso advogado, né, Felipe Cortez, e também entendendo que o voto que eu estou trazendo é exatamente pela tipicidade da conduta da Sônia, né? A Sônia. Então, naturalmente, com relação à tese arguída, com Vossa Excelência, estamos, sim, em combinação. Agora, os embargos, é um voto denso, é um voto com 30 laudas, né? E, naturalmente, eu não vou ler todo. Uma parte com relação a fala, a tese posta pelo desembargador Cornélio, que eu respeito, mas que, com relação a Ana Lígia, eu, igualmente a outros colegas, eu neguei os embargos. E, conforme Vossas Excelências todas já viram o voto, eu apenas vou ler a ementa. Penal e processual penal, réis condenadas, uma por corrupção passiva, outra por corrupção ativa, pedido de absolvição formulado por ambas, condenação em primeira instância, mantida em julgamento de apelação por maioria. Embargos infringentes com fundamento do voto divergentes. 1. Desclassificação da conduta pelo artigo 317 do Código Penal, atribuída à primeira ré para o crime de exploração de prestígio, posto no artigo 327 do Código Penal. Autoria e materialidade incontestes quanto a esse delito. Infringência ao núcleo do tipo receber. E preenchimento de todas as elementares. Vantagem indevida para si diretamente. Crime de natureza formal que independe de resultado. Prática de ato de ofício não exigível a afastar a alegação quanto à necessidade de que o agente detenha competência funcional específica para a prática do ato. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ, precedentes. Acordo mantido em relação à servidora. 2. Absolvição da embargante responsabilizada por corrupção ativa por atípica da conduta, delito que possui como núcleos oferecer ou prometer vantagem indevida, prova apenas do pagamento do valor monetário, inexistência de elementos, ao menos indiciários, de que a ideia do pagamento da vantagem tem a partir da advogada, impossibilidade de condenação com base na conduta de pagar a vantagem, ação não tipificada, julgados nesse sentido, recursos conhecidos, provimento apenas daquele formulado por Sônia Brandt de Souza. Absolvição que se impõe por atipicidade da conduta é esta a emenda, senhor presidente. Porque, Márcio, os colegas querem, uns têm impedimento, outros têm suspeição. Dê uma esclarecida aí nas anotações, por favor. Senhor presidente. Suspensão não. Senhor presidente, eu gostaria de tecer uma consideração rápida.
Pois não, está com a palavra. É que, neste caso, neste embargo de infringentes, eu funcionei na Câmara Criminal e votei de uma forma e agora votei diferentemente do voto do embargador Cornélio, que foi o voto vencido. Mas nesses embargos infringentes, eu revi todo o processo e entendi que deveria acompanhar o voto na íntegra do desembargador Cornélio. Apenas esse esclarecimento. Votei com o desembargador Cornélio, embora tenha votado diferente na Câmara, como quando funcionei como convocado. É somente esse esclarecimento. Ok, perfeito. Vamos lá, Márcio. Desembargador, nesse processo de embargo infringente, nós já temos registrado aqui os impedimentos do desembargador Expedito e do desembargador Glauber, as suspeições do desembargador Amauri, desembargador Saraiva e desembargadora Judite. E o senhor quer que eu faça os votos do PJE? Isso. Pronto. No PJE, dividido por embargante. Primeiro, a embargante Ana Lígia Cunha de Castro. O voto da relatora vem pelo desprovimento dos embargos, condenando-a por corrupção passiva, sendo acompanhada pelos desembargadores Ibanez Monteiro, Gilson Barbosa, Cláudio Santos, Vivaldo Pinheiro, Amilcar Maia e desembargador Virgílio Macedo. Tem uma divergência inaugurada pelo desembargador Cornélio Alves, que ele dá provimento a esses embargos, desclassifica o crime de corrupção passiva para exploração de prestígio, seguido pelo desembargador Lermando Mota. Então, nós temos O Glauber quer falar? Senhor presidente, obrigado. Só para corrigir, na verdade não é impedimento, é suspeição. Que eu já... Suspeição. Glauber, é suspeição. Tá? Obrigado, presidente. O voto de Zeneide não foi pelo provimento, desembargador? Pelo provimento parcial dela, deu provimento ao da Sônia, aqui pelas minhas breves anotações, e pelo desprovimento da Ana Lígia. Exatamente. Eu queria só chamar a atenção no seguinte: se Dilermando tivesse votado comigo lá na Câmara Criminal, o resultado teria sido outro, ele teria sido absolvido, né? Se tivesse votado lá, né? É verdade, Barão Cornélio. Se eu tivesse votado com Vossa Excelência na Câmara, que a gente teria sido maioria. Quem participou da Câmara foi eu, você e Gilson. Ela teria sido absolvida. E eu votei diferentemente e depois, por ocasião desse embargo infringente agora, refleti, analisei, reanalisei e acompanhei integralmente o voto de Vossa Excelência agora. Se tivesse votado lá, teria sido absolvida, realmente. Verdade. Não, só chamei esse detalhe, né? Eu acho que é importante. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. O voto da desembargadora Zeneide, ela está mantendo o voto do desembargador Cornélio? Não. Só em parte. Só um minuto. Em parte. Com relação à Ana Lígia, eu neguei. Com relação à Ana Lígia, né? Agora, com relação à Sônia, ela foi acatada. Ela foi absolvida. A Sônia. Isso. Eu notei aqui. O registro dos votos do PJE em relação a embargante Sônia Abrantes de Souza. A relatora vem pelo... Aí foi pela atipicidade. Absolvição por atipicidade. Exato. Exatamente. Seguida pelos desembargadores Cornélio Alves, Cláudio Santos, Amilcar Maia, Dilermando Mota e Virgílio Macedo. E temos pelo desprovimento dos embargos, divergindo os votos do desembargador Vivaldo Pinheiro, acompanhado pelos desembargadores Ibanez Monteiro e Gilson Barbosa. Essa aqui mesmo, que está aqui. 6-3, pelo provimento dos embargos de Sônia Abrantes de Souza. E a outra pessoa, é isso que eu pergunto. Como é que está o placar da outra? Com relação à Ana Lígia, foi desprovido. Isso. Permaneceu. E é exatamente aí onde o desembargador Cornélio aventa o fato de um outro crime, não é? Cadê o número? Da exploração de prestígio, que eu não acho. Eu permaneço com a passiva. Com relação a
posição da desembargadora Zeneide com relação à Analígia, a votação ficou como? A votação foi a seguinte, desembargador. Acompanhando a relatora pelo desprovimento dos embargos da embargante Analígia. Isso. Foi o desembargador Ibanez, desembargador Gilson Barbosa, desembargador Cláudio Santos, desembargador Vivaldo Pereira, desembargador Amilcar Maia, desembargador Vigílio Macedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E pelo provimento desses embargos da embargante Analígia, desclassificando o crime de corrupção passiva para exploração de prestígio, desembargador Cornélio Alves e desembargador Lermando Mota. Pronto, então. Senhor presidente, antes de proclamar, eu vou modificar meu voto para acompanhar o voto do desembargador Cornélio, desembargador de Lermando agora, né? Que teria sido absolvida lá. É verdade. E Máxima Vênia, divergir da relatora relativamente à Analígia também, pela desclassificação do crime para exploração de prestígio. Ok. Está feito o registro, está proclamado o chefe de voto da relatora, com maioria já com os esclarecimentos feitos aí pelo relator de ato. Dando continuidade, nós temos o 4, que é uma revisão criminal da relatoria do desembargador Glauber Rego. Beleza, desembargador Glauber? Sim, senhor presidente. Esse processo está com vistas ao desembargador Cláudio Santos. Isso. Como sempre, mais ainda nos processos criminais, eu tento aprender mais um pouco e revisar uma matéria com a qual a gente não lida das câmaras civis de forma mais a miúda, a não ser com a convocação aqui no plenário. Mas eu fui verificar e realmente nós temos aí várias situações, desde a sentença de primeiro grau, que foi exacerbada na Câmara Criminal da relatoria da doutora Tatiana Sokolowski, por sinal uma grande magistrada, que terminou com uma pena lá de 8 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, final da Câmara Criminal. Veio a revisão e o desembargador Glauber Rego deu aí um provimento parcial, diminuindo para 7 anos e meio de reclusão. Eu verifiquei aqui, nos meus limites dos meus conhecimentos, que essa situação de dosimetria havia um aspecto que me chamou a atenção quanto à culpabilidade, exatamente no que diz respeito a um caixa do Banco do Brasil ocupar cargo de confiança. E como está na Constituição, chefia, assessoramento e direção, eu achei que caixa de banco não podia absolutamente exercer nenhum desses cargos, caixa executivo. E terminei por encontrar aí uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que diz que caixa executivo do Banco do Brasil não ocupa cargo de confiança. Então, isso realmente inseriu na culpabilidade uma circunstância desfavorável ao réu que não poderia acontecer. Então, Máxima Vênia, inclusive relativamente ao voto do desembargador expedito, que eu vou um pouco mais adiante, quando se considerou a culpabilidade, porque a autoria está clara, a materialidade está clara, e a culpabilidade está clara. Para que a culpabilidade sirva de elemento agravante, tem que ser uma culpabilidade especial. E a culpabilidade especial, de uma circunstância especial, foi exatamente por eles exercerem cargo de confiança. Ora, Vago, que Caixa Executivo do Banco do Brasil, não ocupa cargo de confiança mesmo. Coloque lá no contra-cheque dele, mesmo que o superintendente diga, mas ninguém pode fugir aos ditames da Constituição Federal, que é muito clara quando diz que esses cargos têm que ser de assessoria, de chefia ou de direção. Essa questão foi ainda mais delineada pelo Tribunal Superior do Trabalho, quando ele sumulou a questão. Me parece que isso está resolvido.
Parece que está resolvido. Eu vou um pouco mais adiante, quando da análise da culpabilidade, o desembargador Glauber, aqui, assume o verbete 102, o bancário, cargo de confiança. O caixa bancário, ainda que caixa executivo, não exerce cargo de confiança. Se perceber gratificação igual superior ao terço do salário do posto, essa remuneração é apenas a maior responsabilidade do cargo e não das horas desta lei de sexta. Então, o verbete é muito claro relativamente a isso. Na questão da jurisprudência, antes de chegar na dosimetria, que é o caso que merece uma atenção especial nossa, o Tribunal da Câmara Criminal do Rio de Janeiro, na sua Câmara Criminal, diz o seguinte, no que interessa, embora o acordo não esteja completo. O réu, na função de caixa bancária, não exercia função de confiança conforme jurisprudência consolidada na súmula 102, inciso 6 do Tribunal Superior do Trabalho. Bancário, cargo de confiança. O caixa bancário, ainda que é caixa executivo, não exerce cargo de confiança. E essa questão foi dado provimento parcial e essa situação foi mantida pela desembargadora Maria Sandra Rocha Caiá. Bom, feitas essas considerações, com a devida vênia, a minha divergência é que eu entendo e acompanho o relator que as duas circunstâncias judiciais foram valoradas de forma equivocada, comportamento da vítima e culpabilidade. E aqui eu faço uma consideração de ordem pessoal. O comportamento da vítima sempre foi muito bom, até ele cometer esse delito. O comportamento da vítima sempre foi muito bom. Agora, ele se comportou no delito, o que já faz de maneira errada, de maneira ilícita, o que já integra o tipo penal. E a culpabilidade pela circunstância de ocupar um cargo de confiança, isso me parece que já está esclarecido. Fechando parênteses. E, além disso, foi aplicado equivocadamente a majorante do artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, o que denota ofensa aos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem assim os princípios da individualização da pena e da presunção da não culpabilidade. Eu entro agora exatamente, vou um pouco mais além do seguinte. Na primeira fase, o crime de peculato do 312 considera 2 anos, pena mínima, e considerando ter remanescido 2 circunstâncias judiciais negativadas, circunstância e consequência do crime, eu utilizo o mesmo parâmetro adotado no acordo proferido pela Câmara Criminal, 9 meses para cada circunstância judicial, também a mesma coisa pelo desembargador relator, 9 meses para cada circunstância judicial, para fixar a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão. Também acompanho o relator na segunda fase da dosimetria. Não houve e não foi reconhecida nenhum agravante ou atenuante, permanecendo a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão. Na terceira etapa, o que eu quero, antes de falar aqui o que eu escrevi, a divergência é que o desembargador relator utilizou 1/4 pela continuidade delitiva, da culpabilidade, e mais 1/3 com o majorante do cargo de confiança, que já tinha sido considerado na primeira fase. Há um agravo da situação, e 2 vezes num bis e idem, claro. De maneiras que o que eu entendo é que mesmo que o desembargador Glauber tivesse considerado essa circunstância na primeira fase, e não novamente na terceira, só seria 53 meses, 5 anos e 5 meses, 48 de 4 anos, de 60 anos, 5 anos e 60 para 53. Como considerou 2 vezes, ele chegou àquela pena de 7 anos e 4 meses. Eu falo, então, o seguinte, na terceira etapa. Considero que houve a continuidade delitiva do artigo 71, porque esse dinheiro foi retirado de várias vezes, e aumento a sanção em 1/4
sob 3 anos e 6 meses, fixando a sanção definitiva em 4 anos e 4 meses de reclusão. Vou além do desembargador expedito, porque o desembargador expedito considerou a culpabilidade apenas uma vez. E o desembargador Glauber 2 vezes, na primeira e na terceira fase. Então, houve um equívoco, me parece que é evidente nessa dosimetria, e eu estou acompanhando o relator no seu raciocínio, mas estou excluindo, a culpabilidade em razão de eventual cargo de comissão. E 2, na terceira fase, a culpabilidade com majorante, novamente pelo exercício de cargo de confiança, o que me parece que houve um evidente bis idem. Então, senhor presidente, concluindo, eu voto no sentido de ter uma pena definitiva de 4 anos e 4 meses de reclusão, 50 dias multas, e a pena ser cumprida pela regra geral em regime semiaberto, e é como voto, senhor presidente. Senador Glauber, Vossa Excelência, o relator quer você usar a palavra? Não, senhor presidente, eu mantenho o meu voto. Então, são 3, tem 3 correntes pelo provimento parcial, não é isso, Márcio? Pela anotação que eu fiz aqui? Exatamente, essas 3 correntes, a do relator, a do desembargador Expedito e a do desembargador Cláudio Santos. Ainda tem pela improcedência do voto do desembargador Amilcar. Mas como foi também? Pois não, Expedito, pode falar. Olha, só a minha conclusão, que é meu longo voto, antes do exposto, peça venha ao relator para, em consonância com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, divergir em parte no sentido de dar passe ao provimento da pretensão deduzida na presente revisão criminal, redimensionando a pena base aplicada, afastando a valoração negativa do comportamento da vítima e da culpabilidade, fixando a pena definitiva em sanção definitiva em 6 anos, 1 mês de reclusão, além de 46 dias de multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, mantendo os demais termos dos julgados utilizados. Desembargador, senhor presidente, só pela ordem. A desembargadora Zeneide também tem um voto que ela deve se manifestar nesse mesmo sentido, excelência. Nosso presidente, já está posto a minha divergência e eu concordo com o voto de divergência do desembargador Expedito, com todas as vezes. Mas, senhor presidente, pela ordem, no caso, a minha divergência relativamente ao voto do desembargador Expedito, agora acompanhado pela desembargadora Zeneide, é que ao se fixar essa pena de 6 anos, está se considerando que ele exercia cargo de confiança. Segundo, agora eu pergunto ao relator, mesmo mantendo seu voto, desembargador Glauber, mesmo tendo sido sua pena fixada abaixo de 8 anos, Vossa Excelência mantém regime inicial fechado? Senador Expedito, eu acho que o doutor fez uma indagação, não é isso? Ou foi para o desembargador? Aí seria, no caso, com relação ao desembargador Expedito. Eu acho que, me parece, senhor presidente, a votação está empatada, 7-7, não é isso? Não, tá. Aqui é 6 votos acompanhando Vossa Excelência, 3 votos acompanhando o entendimento do desembargador Expedito e 4 votos pelo entendimento do desembargador Cláudio Santos. Desembargador João, por favor. Sim. Desembargador João. Oi, não. Presidente, por favor. Eu fiz 2 colocações. Ao desembargador Expedito, seguinte, ele está considerando como aumento da pena base o fato do rapaz caixa executivo exercer cargo de confiança, ele acredita nisso, primeiro. E perguntei em seguida ao desembargador Glauber que mesmo ele fixando a pena, como foi discutido pelo desembargador Ibanez na última sessão, uma pena abaixo de 8 anos, ele manteria o regime fechado.
Porque nem o juiz de primeiro grau apenou acima de 8 anos. Quem apenou acima de 8 foi lá a Câmara Criminal. Então, abaixo de 8 anos, a regra geral é começar pelo regime semiaberto, a não ser que se justifique a aplicação de regime fechado em questões especialíssimas e rigorosíssimas. Quando o rapaz não puder, quando o acusado não puder, realmente permanecer em convivência social. Me parece que foi o único crime na vida do cidadão, um crime bárbaro, um crime, de certa forma, que agrediu aí a retirada do dinheiro do banco, tal. Mas a questão de confiança, desembargador Expedito, todo caixa já é íncito às suas atribuições exercer uma função de confiança. Então, Vossa Excelência está considerando que ele exercia função de confiança, é a pergunta que eu faço. E segundo, se Glauber, o desembargador Glauber, permanece com o regime fechado. São duas colocações que eu fiz. Desembargador Expedito, com a palavra. Eu mantenho, Excelência, o meu voto. Eu acho que Caixa é um funcionário já de confiança da gerência, quando, eu não sei se há concurso, mas é concurso para bancário, e é escolhido pelo gerente para subprendente. Né? Eu entendo que é um cargo de confiança. Desembargador Glauber. Senhor presidente, eu respondi quando Vossa Excelência questionou e manteria o meu voto. E no meu voto está fixado o regime fechado. No entanto, eu de fato, essa questão da fixação do regime, por conta, quando fixado até 8 anos, por conta de circunstâncias judiciais, e determinado um regime mais gravoso do que aquele que ordinariamente seria definido, é uma inovação da jurisprudência e que eu tenho, enquanto julgador na Câmara Criminal, sempre buscado, nessas situações, manter o regime que é fixado na origem ou aqui, como estamos na revisão criminal, na decisão que se busca revisar. Então, em resumo, eu mantenho aí o meu voto. Ok. Mantenho. Senhor presidente, apenas eu ratifico o entendimento aí da divergência do desembargador Expedito, no entanto, com um regime inicialmente semiaberto, em face do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Ao invés do regime fechado, eu estou dizendo do regime semiaberto. Ok. Márcio Feliz, Márcio. Presidente, os registros do voto do PJE, se tiver tido alguma alteração recente, eu peço para o desembargador que a fez informar, porque eu fiz alguns momentos atrás aqui o registro. Então, o voto do relator, pela procedência parcial, tão somente para excluir da pena imposta, revisionando a circunstância judicial desfavorável relativa ao comportamento da vítima, fixando a sua pena concreta e definitiva em 7 anos e 1 mês de reclusão em regime inicialmente fechado, além de 71 dias multa. O relator foi acompanhado pelo desembargador Gilson Barbosa, desembargador Cornélio Alves, desembargador Judite Nunes, desembargador Vivaldo Pinheiro, desembargador Virgílio Macedo. Voto e regência do relator, figurado pelo desembargador Expedito Ferreira. O desembargador Expedito veio pelo provimento especial, a pretensão deduzida na revisão criminal, redimensionando a pena base aplicada, afastando a valoração negativa do comportamento da vítima e da culpabilidade, fixando a pena definitiva de sanção definitiva em 6 anos e 1 mês de reclusão, além de 46 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Acompanhando os desembargadores Expedito, vem a desembargadora Zineide Bezerra, desembargador Ivoneiro Monteiro, porém, com o regime semiaberto. E ainda a corrente do desembargador Cláudio Santos, pela procedência parcial do pedido revisional, redimensionando a pena definitiva para 4 anos e 4 meses de reclusão e 50 dias de multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Vem acompanhando o desembargador Cláudio Santos,
o desembargador Mauri Moura Sobrinho, o desembargador Saraiva Sobrinho e o desembargador Dilermando Mota. E, discordando do relator pela improcedência do pedido, temos o desembargador Amilcar Maia. Esses são os votos registrados, excelência. Márcio, esse processo é digital do PJE? PJE, isso, excelência. Tem um detalhe aí que me chamou muita atenção, acho que preciso análise melhor. Se o caixa, mesmo executivo, ele exerce cargo de confiança, exerce ou não. Então, eu vou pedir vista para dar uma analisada melhor nesse ponto, principalmente nesse ponto. Outra questão, sabe, desembargador presidente, que deveria ser examinada, é porque nós temos aí 6 votos divergentes do relator. Então, eu pergunto, vamos que esses outros votos, que seja acompanhando a função do pedido, que seja acompanhando a minha, tem que verificar, como fez a desembargadora Zeneida agora, qual é o regime inicial de cumprimento. Mas, naturalmente, o desembargador Cornélio Avelar vai olhar tudo melhor. Vou deixar que eu vou Era só o senhor entender. Chamou mais atenção foi essa parte do caixa executivo, se é cargo de confiança ou não. Mas eu dou uma analisada nisso também, desembargador Cláudio. Senhor presidente, pela ordem. Eu acho que houve algum problema na conexão, eu não consegui acompanhar as divergências, os desembargadores, os votos divergentes. Pronto, temos o relator, né, com provimento parcial. A seguinte, inaugurado pelo desembargador Expedito Ferreira, e a mais ampla ainda pelo desembargador Cláudio Santos. Sendo que acompanhou os desembargadores Expedito e a desembargadora Zeneide, com divergência somente quanto ao regime, não é isso? Isso, desembargador. E o desembargador Ibanez também vem acompanhando o desembargador Expedito com a mesma ressalva do regime, e eles entendem que o regime deve ser o semiaberto para início de cumprimento. Certo. E a do desembargador Cláudio Santos? O desembargador Cláudio Santos foi acompanhado pelo desembargador Mauri Moura Sobrinho, desembargador Saraiva Sobrinho e desembargador Dilermando Mota. E o pedido de vista agora é do desembargador Cornélio. Isso, não é isso? Obrigado. Está esclarecido, doutor Alessandro? Sim, obrigado, excelência. Senhor presidente. Pois não, desembargador Amilcar. Senhor presidente, uma dúvida com relação aos embargos da relatoria da desembargadora Zeneide. Eu concordei parcialmente com ela, eu não sei como foi que ficou aí, porque pelo menos quando eu vi a proclamação, eu acho que eu não entendi muito bem. Márcio, pode esclarecer, Márcio. É porque eu tinha acompanhado a posição de Ibanez e de Gilson, que é desprovendo os embargos infringentes com relação a Sônia Abrantes. Exatamente. Sônia foi absolvida, ela. Foi. No voto da senhora, sim, mas na minha divergência, não. Então, precisa corrigir. Pronto, desembargador Milton, em relação a embargante Ana Lígia, o senhor acompanha a desembargadora Zeneide relatora, não é isso? Desembargadora relatora, exatamente. Pronto. Ok. Em relação a embargante Sônia, eu vou transferir aqui o registro do voto do senhor, e no PJE já está assim, acompanhando a corrente do desembargador Ibanez pelo desprovimento dos embargos. Exatamente. Então, pelo desprovimento dos embargos em relação a Sônia Abrantes e Souza, temos agora o desembargador Ibanez, desembargador Gilson Barbosa, desembargador Vivaldo Pinheiro, desembargador Amilcar Maia. Isso. Pronto. É isso aí. Acompanhando a divergência, desprovendo e mantendo a decisão da Câmara Criminal. 5-4 agora. Com a relatora 5, com a divergência 4. Isso. Não, com a relatora 5. Acompanhando a relatora 4, fazem 5 a corrente dela e divergindo 4 desembargadores. Com a relatora temos o desembargador Cornélio, o desembargador Cláudio, o desembargador Dilermando e o desembargador Vigílio. Por favor, presidente, como ficou essa proclamação? Segundo eu estou vendo aqui, concorda parcialmente. Porque tem 3 correntes que houve uma mudança de votos que Márcio anotou aí. Vou pedir para ele esclarecer, falar, Márcio, gentileza. Porque são 2 embargantes. Exato. Então a relatora se reportou as 2. No primeiro caso, da embargante
Ana Lígia Cunha de Castro, a relatora trouxe o voto pelo desprovimento dos embargos, pela condenação por corrupção passiva. Nesse embargo da embargante Ana Lígia, ela foi acompanhada pelo desembargador Ibanez Monteiro, desembargador Gilson Barbosa, desembargador Vivaldo Pinheiro, desembargador Amilcar Maia, desembargador Virgílio Macedo, pelo desprovimento dos embargos da embargante Ana Lígia. Divergindo da relatora, para desclassificar o crime de corrupção passiva para o de exploração de prestígio, temos o desembargador Cornélio Alves, acompanhado pelo desembargador Lermando Mota e o desembargador Cláudio Santos, na sessão de hoje. Ok. Exato. Agora, da embargante Sônia Abrantes de Souza. A relatora vê pelo provimento dos embargos, pela absolvição por atipicidade. Vem acompanhado pelo desembargador Cornélio Alves, desembargador Cláudio Santos, desembargador Lermando Mota e desembargador Virgílio Macedo. Pelo desprovimento dos embargos, temos agora o desembargador Vivaldo Pinheiro, acompanhado pelo desembargador Ibanez Monteiro, desembargador Gilson Barbosa e agora o desembargador Amilcar Maia. Pronto, está correto agora. Exatamente. Bateu, ok. Obrigado, Márcio. Obrigado, mano. Tem algum processo em mesa que independe de pauta? Alguém tem algum processo, algum feito? Não tenho não, excelência. Então, se não existe, declaro encerrada a presente sessão.